Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa correção do nosso simulado. Assistam esse vídeo com calma, certo? Veja a explicação, refaçam as questões, certo? Quando chegar no dia da provinha aí do CAED, estamos aí preparados. Vamos lá? Como falei, né? O nosso simulado aqui do CAED. A primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte: considerando o quadradinho como uma unidade de medida, certo? A área, então ele quer a área, pessoal, destacada da figura corresponde a quantos quadradinhos? Então, esse tipo de questão, a gente vai contar, certo? Quantos quadradinhos inteiros nós temos e depois vamos contar quantos quadradinhos aqui, ó, pela metade, tá vendo? Eu tenho esse quadrado inteiro, mas ele só está pela metade, certo? Então, vamos lá. Então, vamos contar os quadradinhos inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 quadradinhos inteiros, ok? Agora vamos contar os quadradinhos que estão pela metade, certo? Só que nesse momento a gente vai contar como se fosse o inteiro normal, certo? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, temos 10 quadradinhos que estão pela metade. Pela metade a gente vai dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Pronto, agora a gente soma esses 12 mais esses 5. Então, 12 mais 5 igual a 17. Então, nosso gabarito é letra C, ok? 17. Perfeito, pessoal? Vamos lá, continuar a nossa questão aqui. Questão 2, ó. Essa questão 2, vamos fazer a questão 2. Eu vou deixar a questão 3 para vocês seguir o modelo, ok? Vamos lá. Mesmo jeito, ó, ele quer saber, né, a área. Qual é a área, certo? Que o desenho ocupa no papel quadriculado. Vamos lá? Ele diz que cada quadradinho, ó, é uma unidade, tá aqui, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos contar quantos quadradinhos inteiros temos. Mesmo processo da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já vimos que temos 24 quadradinhos inteiros, certo? Agora vamos contar quantos quadradinhos temos na, na parte que está dividido pela metade, ok? Vamos contar como se fosse inteiro. Depois a gente divide por 2. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, temos 8 quadradinhos, mas esse quadradinho está pela metade. Pela metade é dividir por 2. Então, temos 8 dividido por 2, 4. Pronto, agora nossa resposta é somar esses 24 com esses 4 aqui. Então, 24 mais 4, 28 unidades. Letra B, certo? Letra B. Vamos lá. Questão 3, como eu falei para vocês. A questão 3, vocês caprichem aí, certo? Mesmo modelo, ó. Faça aí, ele quer saber a área. Quer saber a área, a medida da área.
Pronto. Questão 4. Qual os nomes dessa figura geométrica plana? Gente, isso aqui é um trapézio, certo? Isso aqui é um quadrado, ok? Então, letra C, trapézio quadrado, certinho? Ó, um trapézio, ó, nós temos uma base menor, uma base maior. Esse trapézio, ó, ele é chamado de trapézio isósceles, porque esse lado é igual a esse, ok? Então, vamos lá. Questão 5. Ó, mesmo jeito, ó, ele quer saber qual o nome dessa figura aqui, dessa figura plana, certo? E isso é o que, pessoal? Olha, olha aqui, ó, base menor, base maior, esse lado aqui é igual a esse. Então, que figura é essa, pessoal? Trapézio, professor. Pronto, muito bem. Só que no lugar dele colocar em pezinho, né? Como estava na questão anterior, ele colocou ele deitado do lado, né? Pronto. Então, questão 6. Vamos lá? Questão 6 nos diz o seguinte, ó. Escreva o ponto que está localizado em cada par ordenado, certo? Vimos também isso aqui já em sala de aula, né? Chamado nosso assunto aqui, essa habilidade é de plano cartesiano, ok? Então vamos lá. Nesse item 1 aqui, ele quer o ponto 3 e 3. Olha, gente, é por isso que é chamado de pares ordenados, certo? Porque esse primeiro 3 aqui corresponde ao valor de x. E esse outro 3 aqui corresponde ao valor de y. Então, ó, o eixo x ele está na horizontal. Ó, aqui, eixo x. O eixo y, gente, está na vertical. Ó. Olha aqui, vertical, eixo y. Certo? Então, cuidado para não confundir e colocar primeiro o valor de y. Primeiro é o valor de x, ok? Então vamos lá. Esse ponto aqui, esse par ordenado aqui, 3 e 3, bora. 3 está aqui, ó. 3, que é o valor de x. 3 e 3. Onde é que está o 3 aqui? Pronto, ó. Então, 3 para o x e 3 para o y. Parou em que ponto? M. Certo? Entenderam aí? Bora para o item 2. Menos 5 e menos 5. Olha, primeiro o valor de x, depois o valor de y. Eixo x é na horizontal, ó. Ok? Onde é que a gente encontra o menos 5? Menos 5 está à esquerda. Aqui é zero, certo? Aqui é o zero. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Positivo, à direita do zero, positivo. À esquerda do zero são os números negativos. Então, aqui, ó, menos 5 está aqui. Menos 5. E menos 5 para o y. Só que o menos 5 para o y é aqui embaixo, ó, abaixo do zero. Acima do zero fica os positivos. Abaixo do zero fica os negativos, no eixo vertical, né? O eixo dos y. Então vamos lá. Menos 5 eu já encontrei no eixo do x, menos 5. E agora eu tenho que encontrar o menos 5 no eixo dos y. Está aqui ele, ó. Então vamos lá, é só descer. Ó. Então, ó, subiu aqui para o eixo do x, ó, tocou no eixo x e dobrou para o eixo y, ok? Então parou em que ponto? Ponto E. Pronto, ponto E. Ok? Entendendo até aí, pessoal? Vamos aqui, vou apagar isso aqui, certo? Ó, vou apagar para a gente continuar aqui. Vamos lá. Item 3, menos 5, vou apagar. Menos 5 e 4. Olha, menos 5, valor de x.
e 4 o valor de y. Vamos procurar onde está menos 5. Está aqui. Menos 5 está aqui. Agora vamos procurar no eixo y o 4, né? O 4. 4 é positivo, está lá em cima. Então, ó, opa, ó, olha, olha, dobrou, ó. Menos 5 e 4. Parou em que ponto? Y. Certo? Estão entendendo, pessoal? Né? Pega a visão aí. Vamos que vamos. Então, item 4, menos 3 para o x e menos 1 para o y. Bora ver? Bora localizar o menos 3 para o x. O eixo x está aqui, eixo x, certo? Horizontal. Olha aqui o menos 3, está aqui, certo? Menos 3 e quem? E menos 1. Opa, menos 3 menos 1. Olha, menos 3, menos 3, menos 1. Parou em que ponto, pessoal? X. Certinho? Perfeito, professor. Estou entendendo. Que bom que está entendendo, né? Vamos lá. Item 5. Subir um pouquinho aqui, certo, pessoal? Item 5. O item 5, ó, se você ver na folhinha de vocês, eu vou subir um pouquinho aqui para vocês verem o item 5. Ó, aqui. O item 5 é 4 e menos 3, certo? O item 5, 4 para o x, menos 3 para o y. Ok? Então, vamos voltar aqui no nosso plano cartesiano e vamos marcar. Está aqui, né? Está aqui, vamos lá. 4 e menos 3. 4 para o x positivo e menos 3 para o y negativo. Então, está aqui, ó. 4 e menos 3. Parou em que ponto, pessoal? Ponto W, certo? Então, você vai e bota lá no 5, certo? No item 5, W. Ok? Vou deixar vocês agora fazer o item 6, o item 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Façam aí, certo? Já acredito que já entenderam, né? Então vamos prosseguindo. Questão 7. Temos o seguinte, ó. Novamente, ó, nosso assunto de plano cartesiano, ó. Coordenadas e suas localizações no plano, ok? Então eu vou fazer algumas aqui, vocês vão ver e segue o modelo, ok? Vamos lá, item 1 aqui, ó, item 1. Em qual ponto de coordenadas o bife está localizado? O bife é esse desenho aqui, ó. O bife é esse desenho aqui. Então, onde é que está esse desenho? Está aqui, vamos ver? Então, ele está ó, no 11, 11, ó. As coordenadas 11 para o eixo x e aqui é meu eixo y. Então, primeiro valor de x, ó, 11 e 11. Ok? Então, você vai e coloca aqui, ó, os pares ordenados, 11 e 11. Ok? Vamos fazer essa dois aqui, para vocês fixar melhor. Bora lá, vou apagar aqui, certo? Vamos lá. Qual a comida pode ser encontrada no ponto 11 e 8? Qual comida pode ser encontrada no ponto 11 e 8? Primeiro valor de x, ó. X. Ó o eixo x aqui, ó, horizontal. Então, 11 e 8.
Onde está o 8? Está aqui, ó. Então vamos lá? 11 e 8. Agora, que desenho é esse aqui? Isso aqui é a pizza, né? Então, qual comida pode ser encontrada no ponto 11 e 8? Aí você coloca aí, ó, pizza. Certinho? Então, segue o modelo, certo? E capricha aí. Faça o item 3, 4, capricha aí. Já entenderam como é, certo? Bem facinho aí o plano cartesiano. Vamos para a questão 8, certo? Tem até o item 10 para vocês fazerem, ó. O item 10 dessa questão anterior que a gente acabou de fazer. Então, façam aí na folhinha de vocês. Agora, o item 8, também de plano cartesiano, ó. Par ordenado, x e y, lembra? O valor primeiro é o valor do x, depois é o valor de y. Ele quer saber a localização dessa moeda. Esse ponto aqui, ó. Ele quer saber esse ponto M, né? Que é a moeda que está localizada. Bora? Eixo X, ó. Eixo X, eixo Y. Então, primeiro valor de X. Ó, desceu, parou em quem? 6. Dobrou, parou em quem? Parou em 3. Então, qual é o nosso ponto? 6 e 3. Letra D. Certinho? Então, só isso aí. Essa 9. Ó, essa 9 também, ó. Sisteminha por linhas e colunas. Olha, nesse sistema, qual é a fruta? Deixa eu só descer um pouquinho aqui para a gente visualizar. Pronto. Vamos lá. Questão 9. Ó, vamos aqui. Nesse sistema, qual é a fruta representada pelo par ordenado M2, certo? Então você vai aqui, ó, plano cartesiano, pessoal. M, ó, olha aqui, eixo X, eixo Y, gente, certo? Eixo Y, ok? Então, pega a visão aí, certo? Então, ponto M2, M2, vamos? Ó, M2, que é isso aqui? Então, onde é que encontra essa figura aqui? Letra C, ok? Não dê vacilo nisso não, certo? Essa parte aqui da questão 10 já tem um vídeo, certo? Envolvendo aí a classificação dos ângulos e triângulos, ok? Então, eu vou só fazer essa daqui e vocês seguem aí a 11, a 12, a 13, ok? Envolvendo aí triângulos, certo? 14, 15, até a questão 15 envolvendo aí triângulos, certo? E ângulos, ok? As classificações. Então, vamos lá. Vamos fazer essa 10 aqui. Pessoal, eu expliquei em sala de aula, né? A abertura dos ângulos, certo? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso. Por que é um ângulo obtuso? Porque é um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, certo? Um ângulo obtuso, ele é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Vimos isso aqui em sala de aula, certo? Então, essa abertura aqui é um ângulo que ele é maior do que 90, porque 90 graus, pessoal, 90 graus, ele é um ângulo reto, assim, ó, 90 graus, certo? Um ângulo agudo, olha, um ângulo agudo, ele é um ângulo assim, ó, menor do que 90 graus. Ó, 90 graus é assim, não é isso? Reto. Só que aqui
eu diminuí o ângulo, certo? Então agora já não é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo ó, foi diminuído, certo? Então, ó, diminuiu. Ó. Então, quando esse ângulo alfa for menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Então, aqui, ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, certo? Ângulo menor que 90 graus, ele é agudo, ok? Ângulo reflexo é esse ângulo aqui, ó. Ó, é um ângulo que é maior que 180 e menor que 360, porque 360 é uma volta completa. Não é isso, pessoal? 360 é uma volta completa, certo? Ok até aí? Agora, ângulo raso é isso aqui, ó. Ângulo raso é um ângulo de meia volta. Aqui eu tenho uma volta completa, então o ângulo raso é a metade. A metade é quanto? 180. Então, um ângulo de 180, ele é chamado de ângulo raso. Certinho? Pronto. Então temos aí ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Ângulo reflexo, que é esse ângulo aqui, ó, certo? É um ângulo maior que 180 e menor que 360, certo? Ângulo reflexo. E um ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90, aqui, ó, maior do que 90 e menor que 180 graus. Ok? Eu vou apagar porque a gente vai ligar, certo? Isso aqui, certo? Então vamos apagar. Pronto, vamos lá? Então esse ângulo aqui é o que, pessoal? Esse ângulo é um ângulo obtuso. Onde é que está aqui, obtuso? Está lá embaixo. Vamos ligar para cá. Pronto, ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, pessoal, é o quê? É um ângulo menor que 90, professor, porque 90 é reto, é 90 graus, mas esse ângulo aqui, ó, ele diminuiu, então é menor que 90. Então, se é menor do que 90, ele é o quê? Agudo, certo? Que ângulo é esse aqui, pessoal? Olha, olha aqui a abertura, olha, ângulo que, olha, ângulo reto, ó, ângulo reto, 90 graus, certo? Então, onde é que está? Ângulo reto está lá em cima. Pronto. Esse ângulo aqui, já falamos, ângulo reflexo, ou também chamado de côncavo, certo? Ângulo reflexo ou côncavo. Onde é que está o ângulo reflexo aqui? Está aqui, ó. Ângulo reflexo, certo? Ou côncavo, certo? Pronto. Eita, pessoal, esse ângulozinho aqui é um ângulo de meia volta, ou seja, é um ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso. Onde é que está aqui o ângulo raso? Está aqui, pessoal, ângulo raso. Ok? E aqui, ó, é uma volta completa, certo? Mede 360 graus. Então, ele é chamado de ângulo completo. Ok? Deixa eu subir um pouquinho para vocês visualizar, certo? Então tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, certo? É uma volta completa na circunferência, que é 360 graus, chamado de ângulo completo. Ok? E aqui, talvez não dê para vocês verem, né? Também, aqui, ó, ângulo obtuso, certo? Então, agora vocês vão seguir o modelo, vai fazer a questão 11, certo? Questão 11, ó, certo? Vai ver essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui, certo? Já vou logo dizendo então, vamos só essa aqui. Essa abertura é o que, pessoal?
É um ângulo reflexo, professor. Muito bem. Ângulo reflexo. Por que que é reflexo? Porque é um ângulo maior do que 180 e menor do que 360, certo? Reflexo ou côncavo, ok? Então aí vocês vão seguir o modelo, vai fazer isso aqui, ó. Coloca um nomezinho aqui, que ângulo é esse? Que ângulo é esse aqui novamente, ó? Novamente, não vou dizer, mas está aqui, ó. Ó, que ângulo é esse aqui, né? Aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, olha aqui. Ele quer saber que ângulo é esse aqui. Que ângulo é esse aqui, certo? Olha aqui o modelo e vê que ângulo é esse, certo? Aqui, ó, olha a abertura, certo? Olha a abertura desse ângulo, ok? 90 graus é assim, ó, reto. 90 graus é assim. A abertura aqui foi maior, né? Então, vê quanto é. Aqui, ó, esse ângulo aqui, olha o símbolozinho, esse símbolo, certo? Representa, isso aqui eu vou falar, esse símbolozinho aqui representa 90 graus, certo? E se tem 90 graus, ele é o quê? Reto, ok? Então, segue aí, faz aí a questão 12, 13, ok? 14 e 15, certinho? 16 e 17. Essa questão 16, ó, bem tranquila, né? Então, a pergunta aqui, ó, qual objeto está à esquerda de João, né? Observa como João está, certo? E vê qual é a parte aí, né? Qual é o lado esquerdo e direito. Então, quem é que está à esquerda? A jardineira, né? Então, letra A, jardineiro. Ok? Questão 16. É isso aqui, certo? Acho que agora deu para ver melhor. A 16. A 17, pessoal, mesmo raciocínio. Ele quer saber, ó, observe na imagem abaixo, João esperando o início de uma sessão de cinema. Aqui está João, ó. João está aqui, é João. João. A pergunta é: quem está à direita de João? E aí, né? Então, veja aí, observa direitinho, certo? Você pode dar uma pausa e tentar fazer. Então, nosso gabarito, letra D, né? Diana está à direita de João, ok? Vamos lá, questão de número 18. Nossa questão de número 18, temos o seguinte. Organize os seguintes conjuntos de frações em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ok? Então, eu vou resolver a letra A com vocês, pessoal, e vocês vão fazer a B, ok? Então, vamos lá. A nossa ideia é o seguinte, eu vou pegar essa fração aqui e transformar em porcentagem. Como assim, professor? Eu vou transformar uma fração em porcentagem. E como é que eu faço isso? É bem simples. Eu vou pegar o número de cima e multiplicar por 100. Espera aí, professor, por que por 100? Pessoal, quando eu falo em porcentagem, o total não é 100%? É isso? Então, se eu quero transformar uma fração em porcentagem, eu vou multiplicar o de cima por 100. Então, 1 vezes 100, 100. Dividido por 2, dá quanto? 50%. Ah, professor, então quer dizer que 1 sobre 2 é igual a 50%? Exatamente. Vamos fazer isso para as demais frações.
2/3. Como é que eu faço, gente? Multiplico de cima por 100, vai ficar 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 3 nos dá quanto? Vamos fazer essa divisão aqui em cima. 200 dividido por 3. Eu vou pegar 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 22, baixa zero. Então, 20 dividido por 3 vai dar 6 novamente. 3 vezes 6, 18. Para 22. Então, isso nos dá 66%. No caso, aproximadamente, né? Aproximadamente 66%. Ah, professor, então quer dizer que 2/3 é a mesma coisa, né, que aproximadamente 66%? Isso, exatamente isso. Então, agora vamos pegar 7/12 e transformar em porcentagem. 7/12. Vai ficar assim, ó. 700, não é isso? Porque é 7 vezes 100. Então, 700 dividido por 12. Vamos fazer essa divisão aqui. 700 dividido por 12. Isso aqui nos dá 5, porque 5 vezes 12 é 60. 60 para 70 falta 10. Baixa o zero, né? Então, 100 dividido por 12, isso aqui nos dá 8. Porque 8 vezes 12 dá 96. Para 100 falta 4. Então, 7/12 é aproximadamente 58%. Ok? Vamos lá, para a última, vamos ver quanto representa em porcentagem 5/6. Então, 5/6, já sabe. A gente vai fazer o quê? Multiplicar o de cima por 100. Então, vai dar 500 dividido por 6. Isso nos dá quanto? 500 dividido por 6. Vamos lá. 50 dividido por 6 dá 8. Porque 6 vezes 8, 48. Para 50, 2. Baixa o zero, ficou 20. Dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, falta 2. Então, nesse caso, é aproximadamente 83%. 5/6 é aproximadamente 83%, certo? 7/12 é aproximadamente 58%. Então, agora é só colocar na ordem crescente, que é do menor para o maior. Vamos lá? Quem é o menor? O menor foi o meio, professor, que deu 50%. Então, vamos colocar aqui, 1/2, 50%. Qual foi o outro? O outro foi 7/12, que deu 58. 7/12, 58. O outro foi 66%. Qual é a fração que representa 66%? 2/3. E por último, a maior, que foi 5/6. 5/6. Pronto, acabamos de colocar na ordem crescente, pessoal. Então, você vai seguir o modelo e vai fazer a letra B, certo? Transformem essas frações em porcentagem, pessoal, certo? Essa é a dica. Então, transforma em porcentagem. Como é que faz isso? Multiplicando de cima por 100 e depois divide, ok? Então, vamos lá. Questão 19. Na questão 19, temos o seguinte: simplifique. Simplificar, pessoal, é dividir um número de cima pelo mesmo número
embaixo, ok? Então vamos lá. Qual é o número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo? Tem que ser um número diferente de 1, pessoal, porque o número 1 é o divisor universal, né? O número 1 divide qualquer número. Então tem que ser diferente de 1. Qual é o número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo, sem ser o número 1? Ah, professor, 2. Muito bem. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Aí a gente para aqui. Por que a gente para aqui? Porque a gente acabou de encontrar uma fração chamada irredutível, pessoal. Espera aí, professor. Como é esse nome aí? Fração irredutível? O que é isso? É justamente isso o que eu acabei de falar. É quando uma fração não dá mais para dividir, certo? Por exemplo aqui, D1 sobre 2. Qual é o número que divide 1 e 2 ao mesmo tempo? É verdade, professor. Não existe esse número que divide 1 e 2 ao mesmo tempo. Existe, professor. Existe o número 1. Já falei que o número 1 não pode. Tem que ser diferente de 1. Porque o 1 divide qualquer número. O número 1 é o divisor universal. Ok? Então, fração irredutível. Letra B. Qual é o número que divide 6 e 9 ao mesmo tempo? 3, professor. Perfeito. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Pronto. Acabamos de encontrar uma fração irredutível. Porque 2 terços, 2 sobre 3, não tem nenhum número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Não existe esse número. Letra C. Vamos dividir 6 e 8. Qual é o número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo? Ah, professor, 2. Exatamente. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. Acabamos de encontrar outra fração irredutível. Não existe nenhum número que divida 3 e 4 ao mesmo tempo, certo? E por último, da questão 19, letra D. Qual é o número que divide 5 e 15 ao mesmo tempo? 5, professor. Tudo bem. 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 dá 3. Acabamos de encontrar outra fração irredutível. Pelo mesmo motivo, não existe nenhum número que divide 1 e 3 ao mesmo tempo. Vamos lá, nossa questão 20. Vamos encerrar com essa 20 aqui, certo? Então, vamos lá. Compare cada par de frações usando os símbolos de igual ou diferente, ok? Gente, vamos lá comparar. Vamos ver se for igual. Se for igual, é porque a fração é chamada de fração equivalentes. Certo, pessoal? Como assim, professor? Vamos lá, vamos para a letra A. Qual é o número que divide 5 e 10 ao mesmo tempo? 5, professor. 5 divide 5 e 5 divide 10. Exatamente. Então vamos lá. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Vocês observaram que aqui deu um meio e do outro lado também tem um meio. Então quer dizer que essas frações são iguais. Mas espera aí, se são iguais, elas são o quê? Elas são equivalentes. Equivalentes quer dizer o quê? Que são iguais. Ok, pessoal? Então, é essa sacada aí, ó. Equivalentes quer dizer que são frações iguais. Ok? Letra B. Eu tenho 2 sobre 6 e aqui do outro lado eu tenho 4 sobre 12. Vamos lá? Por enquanto a gente está vendo que essas frações estão diferentes, né? Mas a gente pode simplificar. Vamos simplificar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, né? Dá 1. 6 dividido por 2
dá 3. Pronto. Então, quer dizer que essa fração 2/6 é igual, é equivalente a 1/3. Certo, professor? Vamos para o outro lado. Vamos lá. 4/12. Qual é o número que divide 4 e 12 ao mesmo tempo? Professor, 4 divide 4 e 4 divide 12. Muito bem. Então, 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. Eita, professor, de um lado deu 1/3, do outro também deu 1/3. São iguais, são iguais. Se são iguais, elas são o quê? Elas são equivalentes, certo? Então, pegaram a visão aí? Vamos lá. Letra C. Tem algum número que divide 4 e 5 ao mesmo tempo, pessoal? Não, professor, não existe esse número. Tem algum número que divide 7 e 10 ao mesmo tempo, pessoal? Não existe, professor. Então, quer dizer que essas frações são o quê? Diferentes. Se são diferentes, elas não são equivalentes. Ok? Então, nesse vídeo, ficamos até na questão 20, certo? Próximo vídeo, a gente faz as demais. Ok, pessoal? Valeu, pessoal. Bons estudos a todos.